Olá, irmãos e irmãs, que a graça, a paz, a bondade do nosso Deus esteja conosco. É uma alegria muito grande estar com os irmãos nesse momento de aprendizado da palavra do Senhor, de escola dominical. Que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos dirigindo, nos inspirando e dando a todos nós a graça do crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos e irmãs uma porção do texto sagrado que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. E no próximo domingo nós daremos continuidade refletindo um pouquinho no texto bíblico que trata do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Então é uma alegria compartilhar com os irmãos e irmãs esta porção da palavra do Senhor. Mas antes nós vamos nos colocar na presença do Senhor em oração para que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos dirigindo, dando ao nosso coração a firmeza necessária para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós estamos na Tua presença neste momento, buscando o Teu Espírito, a orientação que vem de Ti, para o aprendizado da Tua palavra. Ensina-nos sempre pela Tua graça, pelo Teu amor e pelos Teus cuidados. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Quero então compartilhar com os irmãos esta porção da palavra do Senhor, fazendo uma breve introdução, dizendo o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa inspiração, é fonte de orientação para as nossas vidas. E é importante que tenhamos todos o cuidado com a leitura, com o aprendizado da porção sagrada e da sua mensagem para os nossos corações. Por isso, a sugestão é que os irmãos, antes de acompanhar este vídeo, faça a leitura do capítulo 4, versículos de 1 a 42 do Evangelho de João, para que nós possamos compreender, então, nesse primeiro momento, nesta introdução, possamos compreender a mensagem e o ensinamento da palavra do Senhor. Neste capítulo, a narrativa do evangelista João mostra-nos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas a viagem de Jesus da Galileia, da Judeia para a Galileia, tem um motivo, e este motivo ele é colocado nos três primeiros versículos 1 a 3. Então nós vamos dividir em 10 pontos a nossa reflexão, só para nos ajudar na compreensão didática desse texto. Então aqui João narra o motivo da viagem. Então havia uma discussão, um problema. Os fariseus entenderam que havia uma sobreposição dos discípulos de Jesus e da quantidade que Jesus batizava de pessoas em relação ao trabalho de João Batista. Era como se eles quisessem colocar Jesus contra João Batista. Então, e João Batista estava pela circunvizinhança, não é? Jesus estava ali próximo. Então Jesus, estrategicamente, para evitar o conflito com João, que era seu antecessor, ele se retira para a Galileia. Então é uma retirada estratégica para evitar um conflito. No caminho de volta, passava por Samaria. É muito importante observar no mapa a saída de Jerusalém para a Galileia.
dá mais ou menos por volta de 100, 105 quilômetros de distância. Então, é uma jornada razoável. Talvez, naquele tempo, fizesse entre 3, 4 dias de caminhada. Era uma caminhada significativa. Então, passava-se por Samaria, e em Samaria, especificamente, Jesus passou numa cidade ou num vilarejo chamado Sicar, que ficava na encosta do monte de Gerizim, o lugar da adoração dos samaritanos. Anteriormente havia sido ali um templo que fora destruído por volta de 128 a.C. Então ali o lugar era apenas um lugar de lembrança da memória de um lugar sagrado, de um lugar de adoração para os samaritanos. Então Jesus resolve descansar, se encostar no poço de Jacó, não é? E para ali matar a sua sede e esperar os discípulos, enquanto os discípulos iriam na cidade de Sicar, ou no vilarejo de Sicar, para comprar comida. Então Jesus se coloca ali, senta no poço de Jacó. Se você quer uma referência bíblica para entender um pouco da geografia deste lugar e o que significa este lugar para a história do povo de Deus, você pode fazer a leitura de Gênesis 33, de 1 a 19, que você vai entender um pouquinho melhor o que significa este lugar para Jacó, que era o lugar de instalação depois da reconciliação com seu irmão Esaú. Então, esse poço, ele, além de ser um lugar importante para alimentar ou para saciar a sede de pessoas e de animais, era o lugar da tranquilidade. Aliás, no mundo antigo, construir um poço tinha um significado muito importante. Primeiro, que tinha um significado de uma certa autonomia, porque era alguém que tinha posse de condições básicas necessárias para saciar a sede do gado, preparar, regar o terreno para produzir alimentação. Então, poço era sinal de poder, de autonomia, de alguém que tinha uma certa condição. E essa condição fica clara muitos anos depois, talvez mais de quase 2000 anos depois, ou por volta disso depois, Jesus se encontra com esta mulher neste lugar específico, do qual tirava-se água para saciar a sede dos animais. Então, Jesus está ali esperando, talvez uma maneira adequada para tirar água, e de repente chega a mulher com um cântaro e provavelmente com as condições para retirar água. E é curioso que Jesus toma a iniciativa e começa um diálogo com essa mulher, pedindo que ela lhe ofereça água. E ela se surpreende. Ela se surpreende por algumas razões. Primeiro, porque Jesus era homem e isso não era muito comum. As mulheres não eram dignas de terem a palavra dirigidas a ela em nenhum contexto, em nenhuma situação, principalmente em público, porque havia um distanciamento, uma discriminação. Então, nós chamaríamos isso de preconceito de gênero. Então, a mulher, que era tida no momento como uma figura inferior, e Jesus então dirige-lhe a palavra e, mais do que isso, pede-lhe água. E ela se surpreende, e aí ela pergunta: como pode ser você judeu, preconceito de raça
ou de etnia, ou de nacionalidade. Então, ali nesse texto, nós temos dois importantes elementos da cultura daquela época presente na mediação das relações entre as pessoas. Dois tipos de preconceito. Preconceito de gênero, homem em relação à mulher, e preconceito de raça, cultura ou etnia, um grupo social, uma nacionalidade se sentia superior à outra, então criava-se barreiras. Então nós podemos identificar ali o preconceito criando dois tipos de barreira: a barreira nas relações de gênero e a barreira nas relações sociais ou nas relações entre nacionalidades ou entre identidades culturais. Mas o que é mais interessante nesse texto é que Jesus continua a conversa, e na continuidade da conversa, Jesus diz assim: olha, se você entendesse com quem você está falando, você pediria água. Então, Jesus dá continuidade ao diálogo. É como se ele não considerasse aquele problema, aquele preconceito, como se aquele preconceito não fizesse sentido para Jesus. É como se o diálogo fosse mais importante, e mais importante do que os preconceitos é a presença de Deus, é a presença da graça de Deus, é a presença da palavra de Deus, é a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus entra e conversa com ela, e o diálogo é um diálogo longo, vale a pena você observar no capítulo 4, versículo 10 a 18, e a conversa então toma um caminho muito interessante, porque é como se a mulher quisesse também continuar conversando com Jesus. E aquele diálogo, então, traz algumas questões importantes. O primeiro elemento importante dessa conversa é a surpresa com a iniciativa de Jesus de estabelecer o diálogo. E depois a curiosidade, porque dá continuidade ao diálogo, ou seja, dar continuidade a esse diálogo é importante para a compreensão. E quando Jesus diz que tem água viva, ou seja, ele é capaz de ter, a mulher tem uma postura interessante. Ela disse: peraí, você é mais importante do que o nosso pai Jacó? A beleza do texto está em que ela evoca uma figura comum entre judeus e samaritanos, o nosso pai Jacó. E Jesus lhe diz: aquele que beber desta água não voltará a ter sede. Então a mulher se interessa, ela quer saber mais, que tipo de água, o que isso significa, e ela quer então ter o seu problema resolvido, o seu problema básico, a sua tarefa diária para buscar água. Então ela queria ter isso resolvido, então ela quer continuar o diálogo com Jesus. E Jesus então faz uma interpelação interessante, diz: pois não, podemos continuar a conversa, mas chama o teu marido. Aí ela diz: não tenho marido. Jesus diz: é verdade, você teve 5, e o que você tem hoje não é seu. Neste momento, quando Jesus toca em questões pessoais, particulares, que de certa forma, ou talvez pudesse colocar esta mulher numa situação mais constrangedora ainda do que ser mulher, do que ser
samaritana diante de um homem judeu, a palavra vem em forma de amor. Ela responde: vejo que tu és profeta. Aí a conversa muda de foco. E é muito interessante nesse texto esta fala desta mulher, porque é como se ela estivesse dizendo para Jesus: os samaritanos também reconhecem a palavra de um profeta. É como se houvesse o que podemos chamar de sensibilidade espiritual. E esta sensibilidade espiritual produz a sintonia entre a palavra desta mulher e a palavra de Jesus. Quando Jesus toca nas questões da intimidade desta mulher, ela reconhece Jesus como um profeta. E aproveitando o ensejo, talvez na ânsia de querer saber e querer conhecer mais, e entendendo o papel profético e a função profética de Jesus, ela faz a pergunta importante sobre o lugar da adoração. Qual é o lugar? Os samaritanos tinham como lugar preferencial e ideal para adoração o Monte de Gerizim. E Jesus, como judeu, na mente da mulher, tinha como lugar importante, preferencial, o Templo de Jerusalém. E aí Jesus responde de uma forma maravilhosa e fantástica. Jesus diz: nem um lugar e nem no outro lugar. Ou seja, a verdadeira adoração não acontece em um lugar preferencial. A verdadeira adoração acontece numa condição do coração humano. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a conversa ganha um rumo importante, porque é como se a mulher também, além de reconhecer um profeta e além de se interessar por um lugar adequado para a sua adoração, ela também tem sede de conhecer e de se entregar aos cuidados de Deus. E aí Jesus insiste, disse: você crê em mim? Chega a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém se apresentará culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis, nós cultuamos ao que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus insiste, e parece que de uma maneira assim meio que provocativa. Ele diz: olha, os judeus estão, vamos dizer assim, com a razão em termos disso. Mas aí ele continua: mas chega a hora, e a hora já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e em verdade. Este é o modo, a forma de cultuar a Deus. E a mulher, então, de forma surpreendente, ela diz assim: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. É como se no coração desta mulher samaritana, que teve vários maridos,
neste coração havia lugar para a esperança messiânica. Neste coração, o Espírito de Deus estava trabalhando e ela então cultivava a esperança da vinda do Messias. E é aí então que Jesus se revela. Presta atenção aqui que é uma coisa muito importante. No versículo 26, Jesus diz: sou eu, este que fala contigo. Talvez seja uma particularidade importante de Jesus neste momento e no começo do seu ministério, fazer tamanha e profunda revelação para uma desconhecida, para uma samaritana, para uma mulher e para uma mulher que tinha um relacionamento familiar, vamos dizer assim, pouco convencional para a sua época. Jesus faz a revelação clara que ele não havia feito ainda para os seus discípulos. Sou eu, é este que fala contigo. Eu sou o Messias. Neste momento, os discípulos chegam. E aí eles também ficam surpresos e eles ficam meio assim, sem saber o que dizer. Eles comentam entre si, mas não falam com Jesus. Não falam com Jesus. É como se eles estivessem assim, sem entender direito como, ou seja, a mesma surpresa, a mesma inquietação que estava no coração da mulher, agora está no coração dos discípulos de Jesus, porque eles também querem saber os motivos pelos quais Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Naquele momento, esta mulher se retira e vai fazer algo surpreendente. Ela vai anunciar Jesus aos moradores de Sicar. A mulher saiu para evangelizar. Versículos 28 a 30 do capítulo 4 do Evangelho de João. Ela sai para evangelizar. A resposta foi imediata. A compreensão do significado da presença daquele que estava ali foi imediata. Ela compreendeu e respondeu. Esqueceu o cântaro. Aliás, esqueceu o que foi fazer lá no poço e deixou o cântaro lá e voltou para o vilarejo para anunciar a mensagem de Jesus. E os discípulos ficaram ali preocupados e querendo entender um pouco, e eles foram para a cidade para comprar comida. Então eles voltaram com comida, com alimento. Mas assim, neste meio tempo, esta mulher retorna com uma quantidade significativa de moradores daquele vilarejo para conhecer o profeta que ela havia conhecido ali. E essas pessoas acreditaram na mulher. É como se ela agora estivesse resgatado o seu lugar, o seu papel, a sua dignidade no vilarejo. E agora, então, a sua palavra tem credibilidade. E ela, então, traz pessoas do seu vilarejo aos pés de Jesus. E quando eles compreendem quem é Jesus, eles chamam Jesus de Salvador do mundo. Então esta mulher torna-se mensageira do Evangelho de Jesus Cristo, do poder de Deus que transforma vidas. Ela então se torna uma mensageira do Evangelho
do Salvador do mundo. E curiosamente, para encerrar esse primeiro momento do nosso contato, Jesus faz ali uma parada estratégica. Veja, ele havia chegado ali para tomar água, ele queria tomar água. Aí ele fica lá 2 dias, muito provavelmente fazendo ali o seu ministério, o contato com as pessoas, ensinando o reino de Deus e alimentando o coração daqueles que estavam sedentos pelo conhecimento das profecias que Deus estava revelando no seu Filho Jesus, naquele momento, através daquela mulher. E aí a pergunta que nós fizemos no início da nossa reflexão, que constitui o título do nosso trabalho, desse momento, dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, a pergunta é assim: o que o texto bíblico nos ensina sobre o encontro entre Jesus e a mulher samaritana? Nós vamos conversar sobre isso no próximo domingo. Que Deus, pela sua bondade e graça, fortaleça o seu coração. Faça da sua vida uma bênção para a sua própria existência, para a existência daqueles que convivem com você, para que você seja sinal da graça, do poder de Deus nos lugares por onde você passar. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que está assistindo este vídeo neste momento, que está compartilhando da sua fé, que está sendo alimentado pela tua palavra. Dê-nos o teu Espírito, a tua graça, o teu amor e orienta-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, fortalecendo-nos na nossa caminhada e dando-nos a paz, a bênção e a alegria da tua salvação. E acima de tudo, o desejo de compartilhar as bênçãos de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.